Olá, cancerianos! Como é que vocês estão? Como é que passaram esse último mês? Bom, estou vindo aqui para fazer essa leitura que intuitivamente ela está cronologicamente entre dia 1º de agosto até o dia 15, mas vocês que chegaram aqui podem se beneficiar dessa leitura, já que vocês estão aqui e aproveitem as mensagens do universo para vocês. Vou fazer uma leitura de forma geral, a princípio, depois a gente vai trabalhar a parte do trabalho, do aspecto financeiro e depois do lado afetivo. Vamos lá? Então, a princípio, de aspecto geral, a gente tem a Imperatriz para vocês, que traz aqui um grande momento de semear, semear afetos, trazer para vocês bons momentos em que vocês podem realmente gestar alguma coisa. Pode ser que vocês tenham um momento aqui de gestar uma relação afetiva, pode ser que vocês tenham aqui um momento em que vocês podem realmente colocar um projeto de vocês para funcionar, alguma grande ideia, Pode ser relações mesmo, do trabalho, relações de família, amigos, Mas é um momento muito expansivo, onde você trabalha a beleza de vocês também. A Imperatriz, ela é o arquétipo da mãe e da donzela, Ela está reunindo aqui um momento em que ela está realmente fértil, Para ela poder para ela poder realmente gestar alguma coisa. Então, assim, é um momento de trabalhar a beleza, De trabalhar o lado externo, Trabalhar, sei lá, a pele, o cabelo, renovar a maquiagem, que seja. Mas é um momento muito importante, De trabalhar a feminino, Não sei se vocês têm essa noção do quanto o feminino nesses períodos vai estar assim para vocês disponível, Vamos entender o que traz junto com essa carta. A gente está vendo aqui um 5 de copas, é uma carta que traz certo desapontamento com alguma coisa, então vocês estão num período onde vocês podem frutificar onde vocês quiserem. Principalmente aquilo que tange ao relacionamento interpessoal, relacionamento afetivo, enfim. Mas vocês também, poderão nesse processo chegar a algum tipo de perda, uma perda emocional. Alguma coisa pode não funcionar tão bem como eu gostaria que funcionasse. Pode ser que alguém decida ir embora, sei lá, alguma coisa mal colocada, alguma confusão ali que gere um arrependimento, que gere uma vontade de voltar no tempo e de fazer diferente e tudo mais, O que eu quero dizer de bom, que nesse processo é que, assim, por mais que se tenha perdido alguma coisa aqui, vocês têm dentro, desse processo aí, por mais que se tenha ali magoado ou se magoado alguém e tudo mais, tem uma grande possibilidade de que seja uma coisa momentânea, Não seja uma perda tão significativa. Então, o 5 de copas, ele está mostrando que vocês precisam parar de focar na parte ruim das coisas, Foi ruim? Foi. Aquilo que aconteceu tem como voltar atrás? Não, pois já aconteceu. Os sis não existem. Mas existe duas possibilidades, aqui que ainda podem ser vividas, que podem ser resolvidas, que podem ser exploradas. O fato é que se vocês só vierem a enxergar aquilo que foi perdido, as partes boas que podem vir dessa perda, ai, Lid, você está sendo muito enigmática, as partes boas que vêm da perda, mas sim, em alguns momentos em que a gente perde alguma coisa, existe ali um recomeço de algo assim que a gente não explorou. Então não é uma carta definitiva como a morte, inclusive até agora ela não saiu para nenhum dos signos. Aí só falta eu começar a fazer outro vídeo aqui e sair ela, Mas de fato, vocês podem se beneficiar daquilo que ficou aí nesse momento, mas de forma geral é um momento muito afetivo, de construções para vocês, Por mais que existem
né, que existam algumas perdas. De forma no trabalho, a gente tem inícios, muitos signos, né, estão iniciando alguma coisa, seja porque terminaram um semestre, né, e de fato algumas questões já finalizaram e agora vocês têm assim um início para poder viver, para colocar as coisas em prática, né, um caminho que nunca foi um caminho que vocês viveram antes. Então, talvez realmente vocês pensam assim, nossa, eu não tenho experiência nenhuma nisso, né? E de fato vocês não têm, mas o louco ele tá olhando para as possibilidades, para aquilo que é para o novo, né? Para aquilo que ele não viveu de fato, e ele vai com com grande vislumbre, né? No brilho daquilo. Então, é o momento de iniciar, é o momento de ver as partes boas, o vislumbre de tudo. E aí, para falar do aspecto negativo, ou vou falar obstáculo do processo de início, eu vou só tirar uma outra carta para ver o que o tarô está mostrando junto, né? E a gente está vendo aqui, esse arquétipo também já saiu muito, que é o Rei de Copas. Então, assim, muito legal da parte que vem para o trabalho de vocês, e aí, já que vocês são cancerianos e já tem uma estrutura emocional teoricamente bem trabalhada, e a gente vê que uma coisa muito importante nesse início é vocês observarem, vocês terem uma tentativa de observar tudo que está nesse início, tanto as partes assim lindas e maravilhosas, quanto as coisas que não são tão boas assim, mas não se fixarem, né, nas partes negativas, saberem apenas que elas existem, que elas estão lá e que não olhar para elas vai fazer um estrago depois. Se eu vou comprar um terreno, se eu vou alugar uma sala para trabalhar, se eu vou fazer uma parceria com outra pessoa, se eu vou assinar um papel de um novo empreendimento que eu preciso lá, sei lá, enfim, eu preciso ler com carinho esse contrato, eu preciso ver todas as partes boas e ruins daquilo que eu estou me metendo, mas não deixar de fazer por isso, né? E aí a gente tem o Rei de Copas, que está mostrando justamente esse lado, né, do olhar para essa situação, um olhar com uma inteligência emocional, um olhar que traz uma necessidade de saber conversar com as pessoas, porque aqui é um ganho você saber ler, né, as coisas entre linhas, sabe? A subjetividade nesse processo, ela é importante, e o Rei de Copas, ele traz isso. Ele tem uma inteligência emocional muito aguçada, então ele tem um poder muito grande de saber conversar com outras pessoas, de trazer essa confiança, assim, de que ele consegue entender, né, de fato. Então, assim, eu acho bem interessante, porque está bem no início, né, desse projeto, vocês encontrarem alguém que tem essas características, ou vocês, de fato, assumirem as características para vocês, né, dessa pessoa que sabe conversar com os outros, né. Isso falta muito, né, quando a gente fala de profissão, de profissionais, falta muito, né, ainda esse conhecimento de relacionamento dentro de uma empresa, né. E a gente vai então ver o que para o afeto a gente tem uma finalização, uma mudança, né, no caso, e a morte, ela traz um fechamento, né, então talvez seja o momento, né, de que vocês possam fechar um momento da vida de vocês, seja estando solteiros, seja estando com alguém. O fato é que as coisas vão finalizar. Essa etapa vai finalizar, né? Esse momento vai finalizar. E às vezes a gente não quer concordar, né, com isso, mas a morte, ela não dá espaço para a gente poder remediar ou dar o nosso toque final, não, sabe? Normalmente a carta da morte, ela é bem incisiva, ela quer mostrar que precisa fechar e que fecha sem você querer ou não. Um dia, né, ele não acaba e a noite vem porque você não quer. Vai escurecer, a gente sabe, por volta de 6, 7 horas da noite ou antes, e vai chegar a noite.
E você tem que se adaptar à noite, vai ter que passar por ela até chegar que o sol vai vir. Se você estiver no meio do mato, se você estiver na praia, se você estiver debaixo das suas cobertas, a noite vai chegar, né? Inegociavelmente. Não tem como negociar com isso. Com a morte também, o momento da finalização dessa relação ou desse período que você está vivendo vai chegar ao final, né? Pode ser que exista uma possibilidade de começar outra etapa com essa pessoa, mas pode ser que não. E aí, né? Vamos ver o que a próxima carta nos mostra. E aí a gente tem uma lua, né? Então, assim, surge aqui nesse período um processo que acaba que alavanca, né, essa finalização, porque a gente vê um não reconhecimento do que está sendo vivido. Às vezes existe aqui uma atração pela outra pessoa, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar com ela, mas às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Então tem aqui muitas dúvidas, né? Muitos sentimentos misturados, o que é muito comum, né? Até mesmo se você estiver começando uma relação aqui, é muito comum você ter dúvidas sobre se você quer ou não, né? E também não é o momento de você tomar decisões assim importantes, sabe? Diante dessa finalização, que já vai acontecer mesmo, ou desse início. É importante você deixar um pouco passar esse tempo, para que você entenda melhor o que você está vivendo. E até dê espaço para você sentir as coisas que precisam ser sentidas, né? Então, assim, bom, eu desejo muito que esse período seja um momento de lucidez para vocês, até porque, de forma geral, é um momento de amar também, né? Mesmo que isso seja um final, né? Não é fácil, parece até ambíguo, mas é possível, tá bom? Depois vocês me contam aí nos comentários. Um grande beijo e até a próxima!